aqui com o nosso Super Vitrine. Você já deve ter escutado falar por aí que o celular é o quê? É o mal do século, né? Pois é, hoje em dia a gente não vive mais sem ele. Tudo tá o quê? Aqui, ó, na palma da nossa mão. Mas em sala de aula, será que o aparelho ele pode atrapalhar os nossos alunos? É sobre isso que eu vou conversar agora com a maravilhosa Mayara Correia, que é psicóloga infantil. Boa tarde, Mayara, minha linda. Tudo bem com você? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem com você? Bem também, graças a bom. Deus. Mayara, hoje em dia é muito comum, né, a gente encontrar as crianças, né, com o celularzinho na mão, desde muito pequenas. Isso pode ser um problema? Conta. Pode sim, tá? Se não tiver limites, né? Se não houver ali a supervisão dos pais. E também, se o acesso do conteúdo não for próprio para a idade, nós vamos ter vários problemas. Ai, meu Deus, entendi. Quando eles crescem um pouco mais, por exemplo, né, tá lá as criancinhas, aí eles vão para a escola. Desgrudar do aparelho fica mais difícil ainda, né? Porque o quê? Eles querem estar sempre na tela, porque muitas vezes foram acostumados a isso. E às vezes acontece de levar o celular para a sala de aula. E aí, pode afetar no aprendizado? Com certeza. A gente já tem vários estudos hoje falando sobre os malefícios que o uso do celular dentro da sala de aula pode causar. Um dos maiores é a distração, né? E a falta de concentração, porque, por exemplo, né, tá lá fazendo exercício de matemática e surge uma notificação de um amigo. Gera o quê? Uma ansiedade para ver. Né? Uma ansiedade para ver, eu quero ver e o que meu amigo me mandou, enfim. Então, e isso as crianças vão se distraindo, isso ela nem já perdeu, né, ali o conteúdo, aquilo que estava sendo proposto. Então, há uma discussão, né, muito grande sobre esse assunto. Há pessoas que são a favor e que realmente, assim, se preocupam com o uso de tecnologias dentro da sala de aula com limites. Isso. Né? E existem também as pessoas que são contra esse movimento justamente porque entendem que a criança ela ainda não tem maturidade para se autorregular dentro da sala de aula e falar assim, eu vou deixar o celular desligado e eu vou prestar atenção. Então, nós temos dois contrapontos ali, né? E eu entendo que a gente precisa entender que sim, o uso de tecnologias ali dentro da sala de aula, se não for imposto limite, se não for realmente assim, como uma regra mesmo, ele causa muitos prejuízos. Agora, esse limite, por exemplo, Sim. os pais, desde pequeno, já têm que estar colocando esse limite para não ter esses, por exemplo, problemas quando jovem, quando adolescente, ou mesmo de levar para a sala de aula, enfim, de não desapegar desse aparelho? Isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem algumas recomendações. Então, de 0 a 2 anos, ela não recomenda o uso de telas, tá? De 2 anos a 5, 1 hora com supervisão. De 6 a 10, 2 horinhas máximo com supervisão. E acima ali, né, dos 11 anos, daí 3 horas, também até 18, ainda com muita supervisão. Não deixar a criança, o adolescente ali dormir, né, ficar ali sem dormir de madrugada para ficar nas telas. Enfim, todo esse cuidado é extremamente importante para você conseguir proteger sua criança. E como que os pais podem fazer, né? Porque eu sou mãe também, tenho meus filhos, tenho um na adolescência com 13 anos, tenho a Pitica de 1 ano e pouquinho também, né? Enfim, a gente sempre fica naquela, a gente sabe, né? 1 hora, 2 horas e tal, mas daí vem aquelas concessões, daí a criança pede, aí às vezes para não gerar conflito, o pai e a mãe acabam cedendo um pouco ali e ali. Como que a gente pode transformar essa relação mais saudável possível? Estimular a criança a assistir desenhos que tenham um começo, um início, um meio e o fim, tá? E que sejam de baixo estímulo, que não sejam tão estimulantes. Hoje a gente vê muitas personagens, por exemplo, no YouTube, que tem, por exemplo, muito estímulo para criança, que ensinam trollagem, que ensinam muitas coisas que não são para a idade da criança, e isso a gente tem que tomar um cuidado. Então, se você procurar lá, vai lá no Google, né, coloca lá, desenhos de baixo estímulo, vai lá ter lá alguns bem interessantes, e que assim, não deixar a criança assistir aquilo, né, que ela quer, né, então ter um cuidado, assistir junto, ver que ela tá tendo conteúdo, porque hoje a gente tem que tomar cuidado até com aqueles que, né, são ditos ali que é pra idade, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes não é. Entendi. Então, isso eu
eu vejo, né, muitos paizinhos chegam lá na clínica e falam, Mayara, mas assim, eu preciso deixar minha criança assistindo alguma coisa pra eu ir tomar banho. Aquele desespero. Aquele desespero. E eu falo, não, calma, vamos colocar um desenho ali de baixo estímulo, algum, né, hoje tem muitos desenhos que ensinam, fala inglês, então tem alguns conteúdos que são, sabe, relevantes, e isso a criança pode ter acesso. Que legal. Aí a gente pensa aqui, né? Em casa, nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5 filhos? Vamos lá. E na sala de aula? Que os professores têm o quê? 20, 30 alunos e boa parte deles leva o aparelho para a sala de aula. E agora? E os professores, Mayara, nessa história toda? É um caso sério e bem delicado, porque assim, o professor que tá, eu já fui psicóloga dentro de uma escola, e assim, eles não conseguem ter o controle total. E às vezes os alunos, eles pegam debaixo da carteira. Eles têm as artimanhas deles. Eles têm. Então, eu penso, e os estudos também, eles estão falando, muitos pesquisadores, sobre a responsabilidade da diretoria, da direção da escola, em conseguir estabelecer limite para os alunos. Então, desligar os celulares enquanto eles estão dentro da sala de aula. Porque uma coisa, Patrícia, é muito importante. Hoje, o uso em excesso dos celulares dentro da escola está causando isolamento. Por exemplo, no intervalo, uma criança que tem acesso à rede social no intervalo e que já tem dificuldade de socialização, se ele tiver com o celular, ele não vai querer fazer novos amigos. Ele vai querer ficar no Instagram, vai querer ficar assistindo no YouTube. Então, é algo que a gente tem que se preocupar nesse sentido. Então, por isso que essa discussão ela é importante. Porque isso, lá na frente, no futuro deles, vai causar ali grandes impactos se a gente não cuidar agora. E é uma responsabilidade da escola de impor esses limites. E o desligar o celular dentro da escola, né, enquanto está ali no período escolar, né, porque eu sei que também, às vezes, precisa ligar para o pai e para a mãe para avisar alguma coisa, para vir buscar, porque, né, várias questões ali podem acontecer e é necessário, né? Então, desligar, né, ali durante a aula é algo que pode ser feito e uma ferramenta que a escola pode usar. Concordo contigo em gênero, número e grau, porque assim, mas Patrícia, vai que precisa urgentemente falar com os pais, ou os pais precisam urgentemente. Aí tem o número da escola, né? Aí tem o número da diretora. Acho que todos os pais têm grupos da escola, entendeu? Então tem formas de se falar, mas a criança precisa se comunicar. A gente tem psicopedagoga na escola, tem a professora, tem a diretora, vai até ela, sei lá, empresta o celular, eu posso ligar meu celular agora para ligar para meu pai e para minha mãe, preciso ir embora, estou passando uma... Enfim, tem uma série de situações, mas às vezes os jovens eles querem ir para o mais fácil, que é o quê? Desliga, deixa no bolso, aí liga enquanto o professor não está olhando, aí dá aquela olhadinha. Então isso pode realmente atrapalhar muito. Então eu acho que essa é uma discussão que ainda vai longe. E uma coisa muito importante que eu estava lendo, e foi uma pesquisa que foi feita numa escola que foi proibido o uso do celular. E teve dois alunos que eles foram entrevistados e ele foi muito, muito significativo porque ele falou assim, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida sem o celular na Olha escola. Só. Eu fiquei perdido. E foi muito interessante porque depois ele falou assim, mas eu nunca fiquei tão feliz. Porque eu consegui ler mais, porque eu consegui me relacionar melhor. Então, foi muito significativo ver isso, porque até então eles estavam desesperados, né? Porque não sabiam como ia viver sem o uso da tecnologia, sem o uso das redes sociais, né? Como que ia ser a vida sem? E no final das contas, ele chegou a essa conclusão e falou, nossa, que bom, porque agora eu consigo ler e consigo ficar mais focado, mais concentrado. Eu consigo me relacionar muito mais com os professores, com os meus colegas. Então, tem esse benefício também que por trás, às vezes, da criança, adolescente se assustar mesmo, né? Como que vai ser? Tem esse outro, né, que até eles não imaginavam se sentir assim. Olha só, viram só, gente? É o medo do novo, né? Mas o novo muitas vezes pode ser bom. Mayara, minha linda, obrigada pela presença. Muito obrigada. Passa seu Instagram, se tem algum pai ou mãe desesperado nesse momento, né? O que eu faço com o uso do celular do meu filho? Já fala com você no direct. Vai lá. Isso. É Mayara F. Correia, com 2 As no final, lá no Instagram. Perfeito, linda. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada. Até mais.